História de Gravataí. A história da nossa cidade remonta ao século XVIII, marcada por uma série de eventos que reuniram indígenas, colonos, pessoas escravizadas e imigrantes, culminando na formação da Aldeia dos Anjos, núcleo que deu origem a Gravataí que conhecemos hoje. No entanto, vestígios arqueológicos comprovam a presença indígena muito antes desse período. Por volta dos séculos IX e X, a região já era habitada por grupos guaranis vindos da Amazônia. Entre os séculos XVI e XVIII, muitos foram capturados pelas expedições portuguesas conhecidas como Entradas e Bandeiras, que partiam do atual sudeste do Brasil em busca de mão de obra escravizada e metais preciosos. A fundação da Aldeia dos Anjos enquadra-se na disputa entre Portugal e Espanha pela posse dos territórios ao sul da América. Durante a segunda metade do século XVIII, ainda no período colonial, a coroa portuguesa buscava expandir seus domínios por meio da concessão de sesmarias, distribuindo terras destinadas à formação de povoados em pontos estratégicos para a defesa e consolidação de seu império. Foi nesse contexto que, em 1732, chegaram à região as famílias de Pedro Gonçalves Sandoval e João Rodrigues Xavier Prates, marcando o início da colonização portuguesa. Sandoval, natural de Lima, Peru, foi o primeiro a receber sesmaria, já que habitava o chamado Rincão de Gravataí, nos campos de Viamão, no então Rio Grande de São Pedro. Prates, natural de Évora, Portugal, foi bisavô de Feliciano José Rodrigues de Araújo Prates, nascido na aldeia em 1781 e que viria a se tornar o primeiro bispo católico romano do Rio Grande do Sul, conhecido como Dom Feliciano. Entre os pioneiros, destacam-se também o capitão João Lourenço Veloso e Antônio de Souza Fernandes, que obtiveram autorização de posse de terras no mesmo rincão, mais ao nordeste, próximo ao Morro Itacolumi, cujo nome inspirou a denominação da sesmaria em que foi instalada a aldeia, Nossa Senhora dos Anjos de Itacolumi. Parte dessas terras seria posteriormente adquirida pela coroa portuguesa para o assentamento da aldeia, em seu primeiro arranchamento, mais tarde transferido para a área central de Gravataí. Em 1750, Espanha e Portugal assinaram o Tratado de Madrid, pondo fim a disputas territoriais que se arrastavam há séculos. Pelo acordo, Portugal deveria devolver a colônia de Sacramento, no atual Uruguai, território português situado em meio à colônia espanhola. Em troca, receberia os 7 povos das Missões, no atual Rio Grande do Sul. O tratado não envolveu somente questões políticas entre dois países europeus, impactou profundamente a vida de milhares de indígenas guaranis que habitavam os 7 povos. Segundo o acordo, os guaranis deveriam abandonar a região. No entanto, resistiram e se revoltaram contra Portugal e Espanha, dando início à Guerra Guaranítica, de 1753 a 1756. Um dos efeitos do conflito foi a fuga de inúmeros indígenas, que buscaram refúgio em território português, sobretudo na região do Rio Pardo, atual Santa Maria. Estima-se que cerca de 1.000 desses refugiados tenham sido conduzidos pelo capitão Antônio Pinto de Carneiro até a costa do Morro Itacolumi, em 1762. Essa população, somada a alguns colonos, deu origem à Aldeia dos Anjos, cuja data oficial de fundação é 8 de abril de 1763, embora já existisse de fato antes dessa formalização. Para ocupar os territórios conquistados, a coroa portuguesa trouxe colonos do arquipélago dos Açores, um conjunto de 9 ilhas no Atlântico, então marcado pelo excesso populacional. Com a confusão causada pela Guerra Guaranítica, os açorianos que deveriam ser assentados nos 7 povos acabaram ocupando outras áreas, como o Vale do Rio Jacuí e o Vale do Rio Gravataí. As primeiras concessões de terras em Gravataí a açorianos datam de 1772. A partir desse período, a aldeia viveu uma fase de crescimento, impulsionada pela chegada de José Marcelino de Figueiredo, governador da província de São Pedro. Figueiredo promoveu a urbanização do aldeamento, incentivou a construção de escolas, olarias e moinhos, além de estabelecer na região os indígenas tapes, foragidos das missões jesuíticas do Uruguai, introduzindo entre eles a cultura do trigo. Em 1795, a aldeia foi desmembrada da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Viamão e, em 1806, elevada à categoria de freguesia. Em 1809, o Rio Grande do Sul foi dividido em 4 municípios, Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha, e a freguesia passou a ser distrito de Porto Alegre. Naquele período, a economia da aldeia se sustentava principalmente na agricultura, com destaque para o cultivo de milho, feijão e mandioca, e, em menor escala, pela pecuária. A produção de farinha de mandioca, realizada em atafonas, tornou-se prática comum entre os senhores da região e contou fortemente com o trabalho escravizado. Estudos apontam que, já no final do século XVIII, a escravidão estava amplamente disseminada no local,
que apresentava um percentual elevado de cativos em relação aos padrões da província de São Pedro, além de uma população majoritariamente composta por pessoas não brancas. A posse de escravizados, na maioria, era caracterizada por pequenas escravarias, 1 a 9 cativos. No entanto, entre as décadas de 1840 e 1860, verificou-se um crescimento em grandes escravarias, 20 ou mais. Em 1858, os cativos representavam 25,8% da população local, cerca de 1.391 pessoas, enquanto no Censo Demográfico do Brasil de 1872, primeira operação censitária realizada no país, ainda no período imperial, esse índice chegou a 19,8%. 1.161 pessoas, oriundas de regiões africanas como Congo, Angola e Gana. O sistema escravista manteve-se vigoroso na aldeia até pelo menos o final da década de 1860, evidenciando a relevância do trabalho compulsório durante o desenvolvimento da região. Em junho de 1880, o distrito foi elevado à categoria de vila, motivado principalmente pelo grande trânsito de carretas vindas do litoral norte e de Santo Antônio da Patrulha, devido à sua proximidade com a capital da província. Passou a chamar-se Vila de Nossa Senhora dos Anjos de Gravataí. Em 23 de outubro do mesmo ano, tornou-se município e recebeu o nome de Gravataí, resultado da união entre os termos gravatá, planta bromeliácea comum na região, e HY, rio, em Guarani. Até o final do século XIX, a grafia corrente era Gravatai, traduzida literalmente como Rio dos Gravatás. Em 1886, foram criados na cidade os primeiros distritos, Glória, atual Glorinha, e Costa do Ipiranga. Ao longo dos anos, outros distritos foram instituídos e, posteriormente, elevados à categoria de cidades ou extintos, como Canoas, Butiá, Cachoeirinha, Dom Feliciano e Barnabé. Atualmente, restam 5 distritos: Barro Vermelho, Gravataí, Sede, Ipiranga, Itacolumi e Morungava. No período de sua municipalização, Gravataí vivia um desenvolvimento econômico acentuado, devido à sua localização privilegiada, principalmente, à produção de farinha de mandioca. Exportada para outras partes do país e também para o exterior, por meio do Passo das Canoas, a atividade sustentou a ascensão econômica do município até meados do século XX. Foi também nessa época que Gravataí iniciou seu processo de urbanização, sobretudo durante a gestão do prefeito José Loureiro da Silva, de 1931 a 1933. Silva foi responsável por implantar o sistema de luz elétrica, desenvolver o projeto urbanístico do centro da cidade, ainda preservado, e iniciar a construção da estrada que ligava Gravataí a Porto Alegre, considerada a primeira rodovia municipal de concreto armado do Rio Grande do Sul, inaugurada em 1934. Em 1939, o Estado inaugurou a RS 030, também conhecida como Estrada Velha, originalmente RS 17, ligando Gravataí à Conceição do Arroio, atual Osório, e tornando-se, na época, a principal rota entre a capital e o litoral norte. Na segunda metade do século XX, principalmente a partir do fim da década de 1950 e início de 1960, Gravataí entrou em um acelerado processo de industrialização. Empresas como a Indústria Rio-Grandense de Papel e Papelão Limitada, 1958, e a Icotron, 1962, se instalaram na cidade, levando à criação de um distrito industrial. Nessa época, também foi iniciada a construção da RS 020, ligando Gravataí a Taquara. Já durante o mandato de Dorival Cândido Luz de Oliveira, iniciou-se a construção da BR 290, conhecida como Freeway, que conecta Porto Alegre ao litoral, sendo considerada, à época, a rodovia mais moderna do Brasil. Em 8 de junho de 1973, Gravataí passou a integrar a região metropolitana de Porto Alegre, composta por 32 municípios e criada pela Lei Complementar Federal nº 14. Ainda na década de 1970, foi inaugurada a RS 18, ligando a BR 16, em Sapucaia do Sul, ao distrito de Itapuã, em Viamão, passando por diversos municípios da região metropolitana, entre eles Gravataí. Outra grande conquista ocorreu em 2000, com a instalação do Complexo Industrial da General Motors, considerado um dos mais modernos e bem estruturados do mundo, localizado no distrito industrial da cidade. Hoje, Gravataí ocupa uma posição privilegiada como um dos maiores e mais importantes municípios da região metropolitana.